No vídeo de hoje você vai conhecer a incrível jornada da sardinha enlatada, desde a captura no mar do Oceano Atlântico, passando pelo preparo e enlatamento nas fábricas, até a distribuição para os supermercados, aonde chegam as prateleiras e, finalmente, a sua mesa pronta para consumo. A sardinha é um peixe pequeno, de corpo prateado, encontrado em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo. Apesar do tamanho, ela tem uma enorme importância, tanto na alimentação quanto na indústria. Por ser acessível, saudável e rica em nutrientes, a sardinha se tornou um dos alimentos enlatados mais consumidos do planeta. Mas você já se perguntou como esse peixe chega até sua casa? Antes de mostrar todo o percurso da sardinha, do mar à sua casa, vale entender como tudo começou. Além do sabor e da praticidade, a sardinha enlatada tem um impacto significativo na economia global. Portugal, por exemplo, é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de conservas de peixe, especialmente sardinha, gerando milhares de empregos e movimentando receitas bilionárias em exportações. Conservar alimentos em latas surgiu há mais de 200 anos. Na França, no início do século XIX, Nicolas Appert descobriu que era possível manter alimentos seguros por muito mais tempo utilizando calor em recipientes fechados. Pouco depois, em 1812, Peter Durand patenteou o uso de latas metálicas para conservar comida. Foi assim que alimentos, e especialmente o peixe, ganharam uma nova vida fora do mar, abrindo caminho para a indústria de conservas que conhecemos hoje. No início da era industrial, as latas eram seladas à mão, com estanho ou chumbo. Só depois se tornou padrão usar chapas de aço recobertas, alumínio ou ligas menos corrosivas. Joseph Collin produziu a primeira sardinha enlatada em Nantes, França, iniciando a produção em larga escala que mais tarde se consolidaria em Portugal como referência mundial. Ainda no século XIX, marinheiros portugueses levaram a sardinha enlatada ao Brasil e a outras regiões. Hoje, Portugal, Espanha, Marrocos e outros países dominam o mercado global de conservas. Todos os anos, milhões de toneladas de sardinhas são retiradas dos mares em diferentes partes do planeta. Uma parte desse pescado segue para consumo imediato, mas uma fatia enorme vai parar nas fábricas de conserva que transformam o peixe em bilhões de latas distribuídas mundo afora. Essas latinhas podem chegar às prateleiras em diversas versões, mergulhadas em óleo, azeite, água ou acompanhadas de molho de tomate. A captura normalmente acontece no fim da tarde e se estende pela noite, período em que os cardumes sobem à superfície em busca de alimento. O método mais comum é a rede de cerco, na qual o barco circula em torno dos peixes e solta uma rede gigantesca que vai fechando o círculo até aprisionar o cardume. Antigamente, os pescadores dependiam da observação do mar. Gaivotas no ar e bolhas na água eram sinais certeiros de sardinhas. Hoje, a tecnologia assumiu esse papel, com sonares e radares que detectam o tamanho e a densidade dos cardumes, a partir de ecos sonoros. Uma vez cercadas, as sardinhas são retiradas com redes menores ou bombas de sucção e transferidas para tanques com água fria ou gelo, o que garante frescor até o desembarque. Em menos de 24 horas, os barcos já retornam ao porto para descarregar. Nessa hora, o processo é ágil. Os peixes são rapidamente descarregados e mantidos sobre gelo antes de seguirem em caminhões para as fábricas de conserva. Dentro das indústrias, a velocidade impressiona. Uma planta pode processar em torno de 1 milhão de sardinhas por dia. A regra é não perder tempo, pois a qualidade depende diretamente do frescor. Por isso, a transformação do peixe em produto enlatado geralmente acontece em até 5 horas após a chegada ao porto. O primeiro passo é colocá-los em recipientes com água gelada, que mantém a temperatura do pescado em torno de 5 graus, evitando a deterioração. Em seguida, vem a evisceração, que é a remoção das cabeças e vísceras. Esse trabalho pode ser manual, feito por profissionais experientes em mesas de aço ou mármore, usando facas e tesouras. Embora mais demorado, esse método garante maior precisão e menos desperdício. Mas em larga escala, o processo costuma ser mecanizado. Os peixes passam por esteiras que os levam a máquinas equipadas com lâminas e pinças, responsáveis por nimbar dezenas de unidades em poucos segundos. Depois disso, as sardinhas ficam imersas em salmoura por cerca de meia hora. Daí, seguem para grelhas metálicas inclinadas, que permitem escorrer o excesso de líquido.
Logo após, vão para os fornos industriais a vapor, onde cozinham entre 100 e 120 graus por até 20 minutos. Esse método garante um cozimento uniforme, sem ressecar a carne. Ainda há fábricas que utilizam uma variação em que as sardinhas são colocadas cruas nas latas e viradas de cabeça para baixo, permitindo que a gordura natural do peixe escorra durante o cozimento. Só depois dessa etapa é que recebem o líquido conservante, seja ele óleo, azeite, molho ou salmoura, que garante sabor, textura e maior durabilidade. Com tudo pronto, chega o momento de fechar as latas. Máquinas seladoras automáticas encaixam a tampa e fazem a vedação hermética, impedindo a entrada de oxigênio. Como durante o enchimento podem ficar sujas, as latas passam por lavagem e secagem antes da etapa final de esterilização, em autoclaves. Esse processo elimina qualquer risco de micro-organismos e assegura que o alimento esteja completamente seguro. Graças a todas essas etapas, as sardinhas enlatadas podem ser armazenadas por muito tempo sem perder qualidade. É por isso que o produto se tornou tão popular no mundo todo, prático, nutritivo e sempre pronto para o consumo. Após a esterilização, as latas são resfriadas e embaladas, e caminhões transportam o produto até supermercados e centros de distribuição. Desses locais, a carga é organizada e enviada para diferentes regiões, garantindo que os prazos de validade sejam respeitados e que o consumidor encontre sempre um alimento seguro e de qualidade. No caso de exportações, as sardinhas enlatadas são colocadas em containers e seguem em navios cargueiros para outros países, mantendo a conservação durante todo o trajeto. Assim, o produto percorre um longo caminho até chegar às prateleiras e, finalmente, à sua mesa. A sardinha em lata se tornou um alimento presente na mesa de milhões de pessoas. É prática, econômica e contribui para uma alimentação equilibrada. Sem dúvidas, uma das opções mais completas que você pode encontrar nas prateleiras do mercado. E você, já imaginava todo esse caminho que a sardinha percorre antes de abrir uma simples lata? Comente aqui embaixo qual outro alimento ou produto você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua sugestão pode aparecer aqui no canal.